A paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs que estão aí me vendo e ouvindo. Essa hora de manhã aqui, né, que eu estou gravando esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero deixar para os irmãos e irmãs, aleluia, glória a Deus, lá em Gálatas 5, que fala da liberdade de estarmos firmes em Cristo. Lá em Gálatas 5, capítulo 1, diz assim: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. E depois lá em Gálatas 5, continuando, Gálatas 5, diz assim, no 16, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, no 21, invejas, homicídios, bebedices, glutoranias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Olha só que maravilha, a palavra de Deus está aqui falando para nós. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja o nome dele. Porque o que o Espírito Santo de Deus quer falar para mim e para vocês, para todos nós? O quê? Se nós aceitamos a Cristo, nos batizamos, passamos pelas águas, fomos batizados pelo Espírito Santo, né? Aquele que ainda não é, busque, aleluia, está firme na presença de Deus, na casa de Deus, orando, jejuando, entregando a vida a Deus para que possa ser batizado com o Espírito Santo. Mas o fato é que, diz aqui, para que a gente esteja firme na liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou da servidão. Porque éramos escravos do mal, éramos escravos de Satanás e andávamos no pecado, como está dizendo aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Já que nós somos livres em Cristo Jesus, Ele verdadeiramente nos libertou, nós temos que andar em espírito, andar na vontade de Deus, separado, santo. Não podemos mais andar conforme nós éramos no passado, conforme éramos presos, estávamos nas trevas. O mal nos prendia, nos aprisionava, nós não conseguíamos enxergar a luz de Cristo na nossa vida, ficávamos
Eu estou fechando os olhos, mas é para que vocês entendam que estávamos cegos, sem enxergar a luz de Deus. Mas quando abrimos nossos olhos e enxergamos verdadeiramente Cristo, aleluia, Ele veio e nos tirou das trevas, nos limpou, tirou toda a sujeira, toda a podridão, todo aquele pecado, aquele pecado que nos prendia. Oh Deus, aleluia, e nos limpou e nos purificou. Então o Espírito Santo de Deus nos chama para quê? Para que nós viemos a viver segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus, não cometemos tais pecados que cometíamos antes no passado, que nos aprisionava, que nos prendia. Aleluia, glória a Deus. E aqui diz, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. E quais são as obras da carne que aqui diz? Lá no 19, adultério. Se você adulterava, você não pode adulterar de novo. Foi liberto disso? Você tem que o quê? Ser fiel à sua mulher, ser fiel a seu esposo. Não pode voltar no passado. Se está em Cristo agora, você não pode deixar que o passado volte para dentro de ti. Porque aquele que é guiado por Cristo, ele vai dizer não para o pecado todos os dias, porque nós somos pecadores. Mas entenda uma coisa, quando Jesus te resgatou, quando Jesus te tirou da lama, das trevas, ele te tirou do lodo, do charco, do pecado que te prendia. Aqui estou falando do adultério, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, da dissensão, da heresia, da inveja, do homicídio, da bebedice, da glutonaria. Tudo isso, todas essas coisas que não prestam. Quando Jesus te chamou, aleluia, Ele te libertou disso tudo. Glória a Deus. Então nós não podemos voltar ao passado, porque quando Jesus nos liberta, verdadeiramente somos livres. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o que temos que fazer? Dizer não todos os dias, nos santificar, nos purificar, jejuar, orar, meditar na palavra de Deus, ajudar o próximo em oração, buscar a presença de Deus, ir na igreja, ter comunhão com os irmãos. Mas o que nós vemos hoje em dia? O que nós vemos hoje em dia? Muitos estão na carne, muitos estão vivendo na carne, no pecado, dentro das igrejas, indo para as igrejas e indo para outros lugares. Deus está te vendo, Deus está olhando o que você está fazendo. Jesus nos vê todos os dias, o Espírito Santo de Deus nos vê todos os dias. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que tem lá dentro de nós, o que nós pensamos, o que nós falamos. Não adianta se ocultar, não adianta fazer nada escondido, porque Ele vê, os olhos dele são como chama de fogo. Penetra tudo, Ele sabe de tudo. E aqui a palavra de Deus diz, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Aleluia. Porque as obras da carne são manifestas. Aleluia, grande Deus. Então aquele que está na presença de Deus, aquele que foi liberto por Cristo, que um dia aceitou Jesus, que confessou seus pecados para ele, que passou pelas águas, que foi batizado no Espírito Santo, não pode andar mais nas trevas. Pois se eu sou luz, se eu estou na luz com Cristo, se a luz dele está em mim e em ti, nós não podemos andar mais em trevas. As trevas não podem se misturar com a luz. O que é treva, o que é luz. Então o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui para a gente, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria aqui é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus.
Tudo aquilo que eu idolatro, não é só sobre imagem de escultura, não. É mais do que isso. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Vamos dar um exemplo, o dinheiro. Se eu amo mais o dinheiro, se eu amo mais o trabalho e eu deixo o meu Senhor Jesus de lado, Ele é um Deus para mim. O dinheiro é um Deus, é um ídolo. Um filho, se eu amo muito meu filho ou minha filha ou marido, coloco ele acima de Deus. Nós temos que amar os nossos filhos, esposo e esposa, mas não podemos colocar ele acima de Deus. Deus é em primeiro lugar sempre. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Inimizade. Pessoa que não é amigo do outro. Nunca vi disso. É cristão. Clama pelo nome de Jesus e está com inimizade com alguém do trabalho, com os vizinhos, não é amigo. Isso é errado, é pecado. Impureza, lascívia. O que é lascívia? A pessoa que fica se vestindo indecentemente, as mulheres com os seios quase abarrotando para fora, com as roupas apertadas, arrochadas. Se nós somos de Cristo, eu estou falando para quem é de Cristo, se nós somos de Cristo, temos que andar comportadamente, as mulheres, homens também, eu estou falando para homens com roupas arrochadas, né? Aparecendo os peitos, aparecendo as partes apertadas. Nós temos visto por aí homens indecentes, mulheres andando indecentemente, se dizendo ser servo de Deus e está andando incorretamente. Isso é pecado. Fomos libertos disso. Não podemos andar mais de maneiras incorretas, no pecado, indecentemente. Isso é lascívia. E aqui fala mais: iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Como uma pessoa que se diz ser cristão pode ter inveja do outro, inveja da casa, inveja da roupa do outro irmão, da irmã ou do vizinho, inveja que o outro está construindo uma casa, inveja que o outro comprou um carro, inveja de marido, da outra pessoa que às vezes se comporta de uma maneira diferente do que a outra, que não comporta com o marido dela ou dele. Inveja, nós não podemos ter nada de inveja, porque isso é pecado. A inveja é podridão dos ossos, do corpo, é podridão. Glutolania, né? Bebedice, a pessoa que fica naquela roda, te disse que ser cristão e fica ali. O que ele fica fazendo? O que ela fica fazendo? Sentada ali naquele bar ou vai numa festa e fica, em vez de, fica comendo, como é que se diz? Comendo coisas que não deve comer, bebendo bebidas, cervejas, né? Coisas que desagrada o Espírito Santo de Deus. Oh, meu Pai eterno, que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração, possa estar te despertando, que o servo de Deus não deve estar comendo demais. Estou falando de comida, de comer. Quantas pessoas só querem saber de comer e beber? Não querem se alimentar da palavra, que Jesus Cristo é o nosso pão vivo, é a nossa vida. É Ele que nos dá vida. Existem pessoas que quando senta à mesa, quando vai numa festa, assim, festa que eu falo normal, um aniversário, um casamento, numa reunião com amigos que não tem bebida, come desesperadamente. Isso é errado. O glutão, ele tem que se arrepender, porque isso é pecado. Deus condena isso. E nós que somos servos de Deus, não podemos beber nem fumar. Temos que andar decentemente, com roupas trajadas, com roupas decentes, sabendo para que lugar que nós vamos, sermos exemplo para outros, para que outros se convertam. Deus está chamando para quê? Para que nós venhamos nos colocar diante dele, ser santos e separados. Jesus está voltando, ele está voltando. E quando tocar a trombeta, nós aqui falamos trombeta, porque está na Bíblia assim, em português. Para os judeus é o shofar, né? E quando tocar o shofar, a trombeta,
que Jesus vai reunir o povo dele escolhido, o que será de ti? O que será de todos nós se nós não tivermos na presença de Deus santificado? Aqueles que não se santificar não vão ver Jesus Cristo, não vão ver Deus. Serão, para a esquerda, separado. Irão para o quê? Para o inferno. A verdade é essa. Então, o que Jesus está falando aqui? O que o Espírito Santo de Deus quer para a nossa vida? Quem foi liberto, esteja firme na liberdade que Deus deu. E andando segundo o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. Nós fomos separados para Cristo. Nós somos servos de Deus, temos que estar com as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo. Não podemos nos enfiar, se meter em coisas que não vêm de Deus. Outra coisa, não podemos ouvir música do mundo, não podemos cantar música do mundo. Eu sei que tem gente que não vai gostar do que eu estou falando, mas é o Espírito Santo de Deus que está mandando falar e dizer: conserta as tuas veredas, conserta o teu caminho, porque eu quero te usar, eu quero fazer algo na tua vida. Você é especial para mim, tenho cuidado de ti. Mas tu não tem dado ouvido? Quantas vezes tenho falado para ti? Quantas pessoas tenho usado para ti? E tu tem virado as costas para mim? Deus está falando para ti. Volte para Jesus. Você que está afastado do caminho de Deus. E você que está em cima do muro, Deus não gosta de quem fica em cima do muro. Ele vomita, como diz lá na palavra dele, para Laodiceia. Ele vomita. Não és quente e nem fria, é morna. Ele vomita. Terrível isso. Então, Deus está dizendo, aleluia, é tempo de se consertar, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E o que será de ti se Ele voltar agora? Nós não sabemos, Ele pode voltar daqui a 10 anos, daqui a 20, 30 anos, 50, eu não sei. Mas todos os dias a gente tem que estar preparado, esperando. Deixar o pecado, aquilo que aprisionava. Já se fomos libertos, para que voltar ao passado? Para que se enfiar no mesmo erro do passado? Se Deus tem um plano na tua vida, Ele quer te usar. Nós temos que falar do amor de Cristo, nós temos que falar de Jesus Cristo, nós temos que pregar que Ele está voltando, pregar que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Porque o tempo é chegado, como eu disse, pode ser daqui a 2 dias, 3 dias, 10 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, mas nós temos que falar de Jesus Cristo e temos que esperar Ele voltar. Essa chama tem que ficar dentro de nós, como aquele judeu está lá esperando o Messias, o Machia, que eles falam Machia, porque para eles Jesus Cristo não é o Machia, mas para nós é. Porque Ele já veio, morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai, aleluia, e retornará, voltará para reunir o povo escolhido, a igreja amada, aleluia. E o que você está fazendo aí, ainda nesse pecado, te aprisionando? Em nome do Senhor Jesus, volte para Cristo, porque Ele quer te usar de maneira grandiosa para levar a palavra dEle para outros, para conhecer a Cristo. Tu que está aí nesta cama, deitado, deitada, pensando no que tu vai fazer da tua vida amanhã, sem um emprego, revoltado da vida. Reclamas meneplas, reclama churianda leplas. Iteclas meneplas, eimachurianda leplas. Eiteclas, Deus fala, levanta-te, declas meneplas, porque eu estou resplandecendo a minha glória sobre ti, o meu rosto.
E teclas meneplas, ele diz para tu te levantar e não temer a nada, porque ele é contigo. Ele vai te levantar, ele vai te erguer. Tu que está desesperado, não sabe o que fazer, não tem comida dentro de casa, sem trabalho. O anjo do Senhor Jesus está indo na tua casa aí, entrando com provisão. Você que está doente, já não tem mais esperança, está sem fé, está afastado do caminho de Deus e você sabe que Deus tem um plano na tua vida e Ele está te chamando, Ele vai te curar, Ele vai te curar, vai curar dessas feridas, a ferida da alma e a ferida do corpo, essa doença que está te matando por dentro, Ele vai te curar. Santo Deus de Israel. Mas Ele diz para ti, conserta-te comigo. Você sabe aonde você está errando. O meu Espírito está falando contigo todos os dias. Conserta as tuas veredas. Declare, Deus soberano. Toca, Jesus. Toca nessa vida aí, Jesus. Toca nessa vida aí, entra com provisão, vai curando, vai restaurando, vai curando a mente, vai curando. Endemato declama chorianda lá declai, anaramaturi declamas meneplai declai, ô Santo Espírito de Deus. E aqui diz a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o fruto do Espírito é lindo. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Olha o que nós temos que ter. O pecado ficou para trás. Antes a gente era o quê? Tudo estragado, podre, assim, de pecado, de sujeira, de imundície. Mas Jesus veio e nos lavou. Jesus veio e nos purificou. As minhas vestes ficaram brancas, as nossas vestes ficaram brancas, Ele nos purificou com o amor dEle, com o nome dEle, com o sangue dEle derramado na cruz do Calvário. E o que temos que ter agora? Os 9 frutos do Espírito de Deus na nossa vida. Eu vou falar de novo, amor, amar. Pode amar o próximo, querer o bem. Esse amor que eu falo não é amor de homem e mulher, não. É o amor de Deus que nasce dentro de nós quando a gente se converte. Aleluia, a Cristo. E esse amor nasce dentro de nós e a gente quer ver o bem. A gente quer ver o bem do outro, a gente quer falar de Jesus. Quer ver o outro curado, quer ver o outro liberto, quer ver salvo, saindo das drogas, dos vícios, saindo da prostituição, do adultério, da lascívia, de tudo isso. A gente quer ver o bem. O gozo, a alegria, né? A paz do Espírito de Deus está dentro de nós. A longanimidade, aleluia, a benignidade, a bondade. Olha que lindo. A fé que nós temos que ter. Em tudo que a gente for fazer tem que ter fé, fé em Deus, aleluia, fé naquilo que a gente vai fazer com a direção de Deus na nossa vida, aleluia, mansidão, ser manso, Jesus disse, ser de manso como eu sou, aleluia, nós temos que ser manso, agradável, ter temperança dentro de nós, olha que lindo, olha que diferença, porque fomos transformados e contra essas coisas não há lei, não há lei. Podemos nos alegrar à vontade, podemos ter gozo e paz e amor e bondade, praticar a bondade, ajudar o próximo, fazer de sedacar, é o quê? É doar, se tiver alguém precisando de alguma coisa, ajudar, né? Ser caridoso, ter amor pelo próximo, aleluia. E aqui fala, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, se nós vivemos em espírito, temos que andar em espírito. A carne,
Aquilo que dominava a gente não pode dominar mais. Por isso que todos os dias nós temos que nos levantar, acordando e entregando, pedindo a Deus, perdoa os meus pecados. Eu falo dos pecados, não a esses que nos prendiam, o que nos escravizava, né? Que a Satã dominava a gente, não esse. Mas eu falo dos pequenos pecados que às vezes mente sem perceber. Quando você fala uma hora que você falou errado, são tantas horas, falou errado, errei, né? Quando às vezes você se irrita com alguém, você pecou, mas aí você vai, o Espírito Santo de Deus fala, você fez isso errado, aí você vai, pede perdão à pessoa, quando não dá para pedir perdão, porque às vezes foi na rua, alguma coisa, dentro do ônibus, né? E aí você vai e pede perdão a Deus. Quando você deixa de fazer alguma coisa para alguém, né? Alguma coisa dentro de nós que a gente precisa ser liberto, uma inveja, isso não é bom, não é verdade? E coisas que pecamos, esses pequenos detalhes que às vezes a gente erra e peca e a gente tem que pedir a Deus, coisas que deixamos de fazer para Deus e para o próximo. Nós temos que pedir perdão, fazer um autoexame, examinar. Jesus vai tirando isso daqui de mim, vai repreendendo isso que não vem de mim, vai tirando, meu Deus, vai me lapidando, vai me limpando, vai me restaurando, vai me moldando. Perdoa os meus pecados. Todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus porque nós somos pecadores, porque nós temos que fazer o autoexame, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Quando ele tocar a trombeta e nos chamar, ou a hora que vamos partir. E se partimos, né? Se morremos de repente, do nada, estaremos prontos para nos apresentar diante de Deus? Isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito sério. Então, aí aqui diz, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejamos os outros. Nós temos que pedir sempre a Deus, Deus, guarda os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca. Não deixe que eu venha invejar ninguém. Não deixe que eu venha ouvir coisas que desagradam a Ti. Não deixe que eu venha falar coisas que entristeça o teu coração, o coração do Espírito Santo de Deus. Então, nesta manhã, eu quero deixar essa palavra para vocês. Se tu estás firme, se eu estou firme na liberdade que Deus, que Cristo me concedeu, eu não posso estar fazendo essas coisas erradas que fazia antes, né? E não posso estar no pecado que me aprisionava antes. Eu tenho que andar em espírito, me comportar como um servo de Deus, como uma serva de Deus, chamar Deus para dentro de nós. Não é verdade? Orar, jejuar, clamar pelo próximo, ter uma vida de santidade, uma vida de oração. Tem muitas das vezes pessoas pedem para orar, mas eles não andam conforme Deus quer que eles andem. Irmão, ora para mim. Irmão, ora para mim. Mas será que tu está fazendo a tua parte? Será que você está lendo a palavra? Será que tu estás, aleluia, grande Deus, orando? Como estás se comportando diante de Deus? Existem pessoas que vão para a igreja, lá ela se comporta de uma maneira, se veste de uma maneira, mas quando ela sai e ele sai da igreja, eles pegam o mundão, fuma, bebe, fala palavrão. Quando Jesus chegar, e se tu morrer agora, você sabe se você vai para o céu ou para o inferno? Porque não é isso que a Bíblia diz aqui. A Bíblia está dizendo aqui, ó, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, prostituições, adultério, impureza, tudo isso. Nós temos que vigiar, pedir a Deus perdão todos os dias e consertar nossas veredas. E Deus está dizendo para ti, nesta manhã, conserta as tuas veredas. Ande no meu caminho em santidade, porque eu estou voltando. E o que será de ti?
Então, nesta manhã, eu quero fazer uma oração, entregando a vida de cada um. Eu não sei quem vai ver esse vídeo, só Deus sabe. Mas eu peço a Deus que entre agora com a provisão dele. Senhor Jesus, nesse momento, eu quero, meu Deus e meu Pai, entregar a minha vida nas tuas mãos, agradecer por tudo que tu tens feito na minha vida. Meu Deus e meu Pai, porque nós temos que agradecer pelo que temos e o que não temos, pelos dias ruins, pelos dias bons. Meu Deus, eu te agradeço por tudo, pela minha família, e quero entregar essas vidas que vão assistir esse vídeo e que estão assistindo. Meu Deus, até onde for alcançar a minha voz, esse vídeo, que tu venha entrar com a provisão na vida daqueles, meu Pai amado, que precisa de ti. Porque muitas das vezes a gente fala provisão, pensa logo em coisas materiais, em emprego, mas eu estou falando da provisão de libertação. Entra, Espírito Santo de Deus, e liberta essas vidas. Esses que estão no pecado do adultério, da prostituição, da lascívia, da impureza, da inveja, da bebedice, da glutonaria, meu Deus e meu Pai, daqueles que estão dançando, que não pode dançar a música do mundo, daqueles que estão cantando música do mundo. Meu Deus e meu Pai, conserta as veredas, conserta aquilo que está torto. Meu Deus e meu Pai, liberta esses, meu Pai amado, que estão afastados do teu caminho, e aqueles que estão dentro da tua casa, mas estão no erro, que tu venha libertar, que eles venham se arrepender dos seus pecados, porque, meu Deus, tu estás voltando, e quando tu voltar, como eles vão se apresentar diante de ti, tu pode voltar a qualquer momento, meu Deus e meu Pai, para cada um de nós, meu Deus e meu Pai. E tu pode voltar também, Jesus querido, quando tu tocar ali a trombeta, meu Deus e meu Pai, os teus anjos vão tocar a trombeta e tu vai reunir o teu povo escolhido. E o que será daqueles, Senhor Jesus, que estão perdidos? E declamas meneplai declai, oramaturianda lá declai, e declamas meneplai declai, oramaturianda leplais, e declamas meneplai declai. Senhor Jesus, salva essas vidas. Toca nesses corações, liberta pelo teu poder, Espírito Santo de Deus, chama cada um ao arrependimento, aqueles que estão afastados, que possam voltar para o teu caminho, e aqueles que não conhecem a ti, que possam te aceitar a ti como único, suficiente Salvador. Entra, meu Deus, nas casas agora, aqueles, meu Pai, que estão perdidos, desolados, aflito, em depressão, muitos até querem se suicidar, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, entra com o teu anjo ali, repreenda esses demônios que estão na casa dessas vidas, meu Deus, meu Pai, que está querendo tirar a própria vida, entra ali agora, Senhor Jesus, entra com a libertação, entra com a salvação, entra com a cura na mente, em nome do Senhor Jesus, liberta, salva, entra nessa casa agora, Senhor Jesus, essa pessoa que está querendo tirar a vida, entra agora, meu Deus e meu Pai, salva, cura, liberta em nome do Senhor Jesus. Vai entrando agora, Senhor Jesus. Entra com a tua provisão aí agora. Entra com a cura, entra com a salvação, entra com a libertação. Em nome do Senhor Jesus, Deus soberano, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Oh, meu Deus, meu Pai, queima, vai quebrando todo laço de morte, vai quebrando, meu Deus e meu Pai, vai repreendendo todo mal em nome do Senhor Jesus, Deus soberano, Deus eterno, Deus tremendo, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, aquele que está desempregado, aquele pai, mãe que está aflito, pai e mãe que está aflito, que não tem o dinheiro para pagar as contas. Jesus entra com a provisão agora. Eu falo da provisão, meu Deus e meu Pai, da comida, da bebida. Jesus querido, porque muitas às vezes não tem nenhum, meu Deus, um leite para tomar, para dar para os seus filhos, Senhor Jesus. Entra com a tua provisão. Envia os teus anjos nessa casa agora, que o pai de família está vendo o prato vazio na mesa e não sabe o que fazer, Jesus. Entra, Jesus, com a provisão, conceda o emprego. Jesus, a causa na justiça, tem misericórdia. Meu Deus e meu Pai, declamas meneplai. Entra agora, Jesus, e providencia tudo para esse pai, essa mãe de família que está sofrendo com falta de comida.
Não tenho leite para o filho beber. Não tenho leite para fazer um mingau para o filho e para a filha. Entra com a provisão agora. Providencia tudo, Jesus. Providencia tudo. Entra com a salvação. Oh, mulher, declama-te orando, ele faz. Declara, estou te tocando, declama-te orando, ele faz. Estou te tocando, declama-te orando, ele faz. Daramate, a provisão está chegando no teu lar. O leite que tu não tem, declama-se meneplas. Eu darei, declama-se meneplas. Confia e se firma na minha presença, nematuriandelecas. Oh, Santo Espírito de Deus, liberta aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cativos, aqueles, meu Deus, que o mal está prendendo, que Satanás está prendendo. Entra com a provisão e liberta essa vida das garras de Satanás. Liberta, meu Deus, o meu Pai, do vício das drogas, da prostituição, do adultério. Ó Jesus, repreenda todo o mal. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão dentro da tua casa, se dizendo ser cristão, mas estão com a vida errada, que eles venham se arrepender dos seus pecados, que eles venham se colocar diante de ti, Senhor Jesus, e receber a libertação pelo teu nome e andar em santidade, andar nas tuas veredas, meu Pai, que são santas, suas veredas são verdade e vida. Liberta esses, meu Pai amado, que estão brincando de ser cristão, porque nós não podemos brincar de ser cristão. Nós temos que dizer sim, sim e não, não. O certo é certo, o errado é errado. Jesus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Cuida de cada um, Senhor. Cuida de cada vida pelo poder do teu santo e poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que vai assistir para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.